Meu pai está exigindo minha casa de 5 quartos para minha irmã, mas eu digo a ele que não deveria se preocupar muito com sua filha de ouro porque ela nem é filha dele. Estive refletindo sobre isso pelas últimas horas e não contei a ninguém como me sinto porque talvez eu esteja exagerando. Então lembrei que este espaço existe, onde posso vir e pedir um conselho. Então aqui estou eu, esperando que você possa dar sentido a tudo que estou prestes a te contar, porque é muita coisa. Tenho 31 anos, sou homem e trabalho como desenvolvedor imobiliário. Quando eu tinha 17 anos, meus pais me expulsaram de casa quando eu roubei algo. Devo admitir que quando adolescente eu não era a pessoa mais fácil de lidar, não vou negar isso. De qualquer forma, quando fiz 17 anos fui expulso e naquele momento acho que sabia que merecia ou simplesmente queria ir embora. Por isso não discuti, mesmo quando me expulsaram por roubar algo que não roubei. Então, por anos me virei sozinho, acabei morando nas ruas e estava perdendo a cabeça e meu propósito. No entanto, de alguma forma segui em frente. Depois de um tempo decidi que aquela não era a forma de viver. Estive à beira da morte muitas vezes e isso me fez perceber que não havia nada para alguém como eu do outro lado. Comecei a fazer pequenos trabalhos até que pude alugar um quarto em uma república. Minha grande chance veio quando eu tinha 21 anos e consegui um emprego em um restaurante muito elegante. Também estava em processo de desintoxicação e percebi que as substâncias que usava só pioravam meus problemas. Foi difícil, mas eu estava sobrevivendo. Um dia alguém entrou pela porta e mudou minha vida. Naquela noite servi uma mulher e sua mãe. Elas foram incrivelmente gentis e até conversaram um pouco comigo. Tive uma conversa fluida com a mulher e ela continuou voltando. Com o tempo compartilhamos fragmentos de nossas vidas. Seu nome era Lucy e ela tinha a minha idade. Ela não era apenas inteligente, mas também muito gentil. Era perceptível que ela era única. Lucy foi uma grande amiga para mim, a primeira pessoa que acreditou em mim. Motivado por ela decidi terminar a escola e ir para a universidade. Entre o trabalho e a escola eu não havia muito. Ela estava indo muito bem em sua carreira, mas sempre tinha tempo para um café rápido. Eu gostava muito dela, mas sentia que não estava ao seu nível. Nunca me atreveria a convidá-la para sair sabendo que não éramos iguais naquele momento. Então decidi que só o faria quando fosse bem-sucedido. Acontece que ao crescer eu nunca fui burro. Meu cérebro simplesmente funcionava de maneira diferente. Recebi muita ajuda na universidade e consegui me formar com uma média muito boa. Consegui meu primeiro emprego em desenvolvimento imobiliário logo depois e desde então a vida tem ido em ascensão. Quando fiz 25 anos finalmente tive coragem de convidar Lucy para sair. Acontece que ela estava interessada em mim o tempo todo e realmente queria que eu a convidasse, mas eu nunca o fiz. Lucy e eu já tínhamos uma conexão profunda, então não demoramos muito para nos casar, e logo depois tivemos nosso primeiro filho que agora tem 3 anos. Estou muito bem e tenho um cargo sênior no meu trabalho. Tenho tudo que sempre quis e simplesmente sou feliz. Também tive tempo para processar meu trauma do passado. Houve momentos em que quis contatar minha família, mas simplesmente não o fiz. Meu pai me disse para nunca mais falar com eles de novo e foi isso que eu fiz. Embora agora eu seja bem-sucedido e eles provavelmente se orgulhem de mim, eu não consegui enfrentá-los. Me senti envergonhado, sabe? Não fui o filho mais fácil de criar e causei-lhes dor. Nunca pensei que me perdoariam. É curioso como a vida funciona porque há algumas semanas recebi uma solicitação de amizade do meu pai, nada menos. Quando vi o rosto dele congelei pensando que estava sonhando. Depois de aceitar sua solicitação ele me enviou uma mensagem. Levei um tempo para abrir, mas quando fiz me deixou chorando. Ele disse que embora o passado tivesse sido difícil nunca deixou de pensar em mim. Disse que agora era muito mais velho e provavelmente não lhe restava muito tempo. Ele não queria que eu estivesse perdido neste mundo e queria consertar as coisas comigo. Ele me disse que todos na família também sentiam muito a minha falta e queriam fazer as pazes. Conversamos um pouco, nos atualizando sobre nossas vidas. Minha irmã Célia agora tem 26 anos e é assistente de marketing. Ela está noiva e vai se casar em algumas semanas. Minha mãe e meu pai continuam os mesmos, só que sentem muito a minha falta e estiveram pensando em mim durante anos. Se passaram mais de 10 anos desde a última vez que nos falamos e não sei, foi estranho. Trocamos mensagens por um tempo, algumas semanas antes de decidirmos nos encontrar. Então, há alguns dias eles vieram me ver, a mim e a minha esposa. O reencontro foi muito bom e eles ficaram muito felizes em ver que eu estava bem e em conhecer seu neto. Minha irmã adorou minha casa e perguntava constantemente à minha esposa sobre tudo relacionado a ela. Honestamente, fiquei feliz que elas se dessem bem. Eu queria isso e tudo teria sido perfeito se não fosse por uma coisinha. Espero que meu pai estivesse brincando quando disse isso. Se ele não estava brincando, então eu ficaria realmente decepcionado com ele. Assim, agora questiono seus motivos para voltar para minha vida depois de tantos anos. Basicamente, quando meu pai e eu estávamos no meu escritório, ele comentou que a casa era muito bonita. Ele não conseguia acreditar que eu tinha uma mansão de 5 quartos, especialmente considerando como eu tinha sido quando criança. Não é que seja uma mansão, é simplesmente uma casa grande, mas que ele diga isso me orgulha. Eu disse a ele que era graças a Lucy que me ajudou quando eu estava tentando sair da escuridão. Agora eu estava em um ponto da minha vida onde sentia verdadeira paz e estava contente com tudo. Ele disse que estava feliz por eu estar casado e que minha irmã se casaria em breve. Então comentou quão rico eu realmente sou e que seria legal se minha irmã também tivesse uma casa como esta. Concordei e disse que ela realmente gostou da casa. Então ele perguntou: quais as chances de você dar esta casa para ela? Fiquei sem palavras e não consegui responder.
Por sorte ele riu como se fosse uma brincadeira, mas não pude evitar me sentir incomodado. Mesmo depois de tantos anos eu conheço meu pai, ele diz coisas como brincadeira, mas pensa sério. Ele realmente estaria me pedindo para dar minha casa para sua filha favorita? Agora, me desculpe se pareço com ciúmes da minha irmã, mas é verdade que ela é a favorita. Agora me vem lembranças de como as coisas eram antes e não posso voltar a esse tipo de relacionamento com meus pais onde eu renunciava a tudo por ela. Espero que meu pai estivesse brincando porque seu comentário me deixou confuso e um pouco alterado. Por enquanto vou deixar passar, mas se ele mencionar isso de novo ou mostrar sinais de seu comportamento anterior não vou tolerar. Agora tenho 31 anos, não 17, e posso me defender. Atualização. Acho que ainda há muito que minha família e eu precisamos enfrentar e curar. Segui sua sugestão e começamos terapia juntos. Até agora tivemos 2 sessões embora não tenham sido fáceis foram boas. Também tenho observado minha família de perto porque não tenho ideia de quais são realmente suas intenções. A última coisa que quero é ser usado. Notei algumas coisas. Por exemplo, minha irmã tem sido muito amigável com minha esposa e está sempre na minha casa. Não me incomoda. Há certo conforto em saber que ela quer fazer companhia para Lucy. Trabalho muitas horas e me preocupo em deixá-la sozinha em casa, especialmente porque ela está grávida novamente. A única coisa que não gosto é como Sally sempre leva Lucy para fazer compras e a convence a comprar coisas novas. Lucy não se importa, mas já avisei Sally. Às vezes ela se aproveita da generosidade das pessoas e Lucy começou a notar isso com o tempo. Ela começou a limitar seus encontros com Sally. Por outro lado, meu pai tem me enviado mensagens e me ligado muito. Ele se interessa muito pela minha vida e minha carreira. Quando eu era mais jovem ele não se importava com o que eu fazia na escola, só se importava quando eu me metia em problemas. Quero pensar que seu interesse é genuíno, mas não tenho certeza. Ele faz muitas perguntas incômodas sobre dinheiro, mas eu sempre as evito. Não lhe dei dinheiro, exceto para coisas específicas, e não pretendo fazê-lo até ter certeza de que nosso relacionamento não é apenas sobre dinheiro. As coisas têm sido estranhas com minha mãe e há uma razão para isso. Ela é quem não parece feliz por eu ter voltado para a família. Ela sempre age de forma estranha e cautelosa comigo, como se eu fosse explodir a qualquer momento. A única vez que ela fala comigo é sobre o casamento da minha irmã que ela está organizando em alguns dias. Teremos um jantar de ensaio. Meu pai pediu para fazermos na minha casa. Eu queria dizer não, mas minha esposa disse que seria rude. Então em alguns dias conhecerei os novos sogros de Sally na minha casa. Não sei, tenho um mau pressentimento sobre esse dia. Algo não parece estar bem, mas não consigo decifrar o que a Lucy diz que estou nervoso e paranoico. Realmente espero que seja isso porque não quero que as coisas deem errado. Por enquanto parece que tudo está se encaixando aos poucos. Estou me soltando. Quero que isso aconteça tanto pelo meu eu de 17 anos. Quero que aquele garoto frio e assustado saiba que tudo ficará bem, que a dor que ele atravessou valeu a pena. Realmente preciso lidar com minha tendência a pensar demais, mas é um trabalho em progresso. Nem sempre é fácil fazer minha mente parar de imaginar os piores cenários possíveis. Atualização 2. Ontem à noite foi o jantar de ensaio e não saiu como eu esperava. Tudo começou muito bem com todos se apresentando e conversando. O noivo da minha irmã parecia um bom sujeito, embora muito quieto. Meus pais também se comportaram e não causaram nenhum drama. Tudo ia tão perfeito que eu estava esperando o momento em que tudo desabaria. Talvez minha sensação tenha levado ao que aconteceu depois, ou talvez estivesse destinado a acontecer, mas de repente tudo desmoronou. Haviam se passado dias desde a última vez que meu pai mencionou que eu deveria dar minha casa para minha irmã. A mãe do meu cunhado comentou como a casa era linda e nos parabenizou. Notei que minha irmã trocou um olhar estranho com meu pai, mas não disse nada a respeito. Alguns minutos depois minha esposa e a sogra da minha irmã foram buscar a sobremesa. Foi então que meu pai perguntou por que tínhamos uma casa tão grande. Planejam ter mais filhos? Perguntou ele. Respondi. Talvez no futuro. Então ele mencionou que minha irmã queria ter uma família muito grande e que seria ótimo se ela tivesse uma casa tão grande como esta. Naquele momento cansei de como ele estava abordando o assunto. Eu disse diretamente para ele dizer o que queria dizer e ele levou essas palavras muito a sério. Ele disse que seria muito fraternal da minha parte dar a casa para minha irmã como presente de casamento. Perguntei se ele estava brincando como da última vez, mas ele não estava. Ele realmente falava sério. Ele realmente pensava que eu poderia ceder minha casa a ela. Antes que eu pudesse perguntar por que ele assumiria isso, ele disse que tinha visto quanto dinheiro eu ganhava e que eu poderia comprar outra casa facilmente sem sair do meu orçamento. Senti que começava a ferver de raiva. O velho eu, aquele que eu trabalhei tanto para manter sob controle, começou a vir à tona. Durante anos nunca descarreguei minha raiva em ninguém. Eu costumava ter um temperamento muito ruim e frequentemente perdia o controle. Desde então desenvolvi outras formas de lidar com conflitos. Mas vendo que eu estava prestes a perder o controle, meu pai me disse para me acalmar. Ele disse que estava apenas me pedindo para fazer uma pequena coisa por minha irmã. O tempo todo minha irmã, minha mãe e seu noivo observavam, todos sem um pingo de surpresa em seus rostos. Foi então que percebi, eles haviam planejado isso, eles fizeram isso na frente de todos de propósito para que eu não pudesse dizer não. Eu não tinha ideia de qual era o plano deles, mas não ia seguir o jogo. Deixei minha rabia se acalmar lentamente. Então olhei para meu pai e sorri. Eu disse:
Não entendo como você está disposto a fazer tudo por ela quando ela nem é sua filha. Até eu me surpreendi com as palavras que saíram da minha boca. Esse é outro efeito colateral de reprimir minha raiva. Encontrei maneiras de ferir as pessoas que causam mais danos do que os punhos. Ele ficou atônito. Depois de superar o impacto inicial, começou a gritar comigo perguntando como eu podia dizer algo assim. Afirmou que não era engraçado e que eu estava causando problemas sem motivo. Então ele tinha um problema com eu dizer algo assim, mas não via problema no que ele havia me pedido. Sua falta de autoconsciência era evidente. Então pensei que era justo me rebaixar ao nível dele. Simplesmente continuei sorrindo sem dizer outra palavra. Então olhei para minha mãe. Ela estava me fulminando com o olhar. Ela não podia acreditar que eu havia descoberto seu segredo. O mesmo segredo pelo qual ela me culpou de roubar para que eu não investigasse mais quando tinha 17 anos. Eu a vi falando com um homem que queria ver seu filho. Pensei que ela se referia a mim, então a confrontei. Ela disse que era o ex de uma amiga que queria ver seu filho e me disse para não me intrometer. No dia seguinte, seu colar de prata desapareceu e misteriosamente apareceu no meu quarto. Ela me acusou de tê-lo roubado. Meu pai ficou furioso e me expulsou de casa sem mais. Anos depois encontrei esse mesmo homem enquanto estava na rua. Pensei que era meu pai e o lembrei sobre minha mãe. Felizmente não era meu pai, mas era o pai da minha irmã. Era um homem com quem ela havia tido um caso. Aparentemente ele a pagou para que fosse embora. De volta ao presente, eu estava pronto para soltar toda a verdade, mas minha mãe começou a gritar comigo imediatamente. Ela tirou todos de casa tão rápido que não tive oportunidade de dizer nada mais. Antes que meu pai fosse embora, eu disse: Faça um teste de DNA, a verdade virá à tona. Minha esposa estava em choque com tudo o que aconteceu. Eu nunca tinha contado a ninguém esse segredo até agora. Não falei com eles desde ontem à noite, mas sei que as mensagens chegarão em breve. Vou mantê-los informados. Atualização 3. Não importa o quanto você tente fugir da verdade, ela sempre te alcançará. Meu pai acaba de se deparar com essa dura realidade e está com o coração partido. Acontece que a filha que ele sempre preferiu a mim não é dele. Não sinto nenhum pingo de pena por ele. Ver esse drama se desenrolar tem sido sinceramente divertido. Depois que eles saíram da festa, minha mãe insistiu que eu era um mentiroso. Meu pai começou a pensar sobre isso e decidiu fazer o teste de DNA. Ele veio ao meu escritório assim que os resultados saíram e os abriu na minha frente. Pela primeira vez na minha vida eu o vi chorar. Ele estava arrasado ao perceber que sua doce menina nem era dele. Aquela quem ele amou mais do que a mim era o produto de uma mentira. Ele implorou para que eu contasse tudo o que sabia e eu contei. Contei como minha mãe me culpou porque eu estava perto de descobrir a verdade e como eu conhecia o pai biológico de Sally. Foi uma coincidência, mas eu nunca consegui esquecer aquele rosto. Meu pai disse que ia fazer algo louco com minha mãe, mas eu tinha certeza de que ele não faria. Apesar de tudo, por mais louca que ela fosse, ele amava aquela mulher loucamente. Ele provavelmente ainda estava disposto a perdoá-la por isso. Essas duas pessoas eram as mais miseráveis que eu já conheci e ainda assim de alguma forma eram felizes juntos. Eu tinha feito bem em não deixá-los voltar para minha vida. Eles não tinham mudado nada. Continuavam sendo os mesmos abutres nojentos que não viam valor em mim. Eles só se importavam com o que eu podia fazer por eles. Desejei-lhes toda a miséria do mundo. Antes que meu pai saísse, eu disse a ele para não voltar a se aproximar da minha casa. Eu não tinha esquecido quão desrespeitoso ele foi na minha casa e não ia aceitar esse tratamento de alguém que me abandonou há tantos anos. Ele parecia quebrado, derrotado e nem se deu ao trabalho de responder. Simplesmente foi embora. Assim, de repente, eu tinha certeza de que aquele capítulo estava finalmente encerrado e me preparei para focar em outras coisas, até que recebi aquela ligação. Na noite em que voltou para casa, meu pai tocou fisicamente minha mãe. Ele a mandou para o hospital. Minha irmã viu o que aconteceu e chamou a polícia. E assim, agora há um caso judicial que se arrasta há semanas e não parece nada bom para ele. Ele realmente a machucou. Ele quebrou várias vértebras dela. Ela vai se recuperar, mas não completamente. Provavelmente precisará de analgésicos por muitos anos. Enquanto isso, Sally, irritada e traída, decidiu cancelar seu casamento. Ela quer encontrar seu pai biológico. Ela me enviou uma mensagem para pedir detalhes e eu dei o que pude lembrar. Ela tentou manter uma relação amigável com minha esposa, mas Lucy acabou a bloqueando. O que minha esposa detesta é o drama desnecessário. Se eu dissesse que desejo o melhor para eles, estaria mentindo. Espero que todos sejam miseráveis e recebam o que merecem. Gostaria que eles nunca tivessem me procurado em primeiro lugar. Minha vida estava absolutamente bem sem eles. Eles tentaram me intimidar e me extorquir dinheiro, mas em vez disso suas vidas desmoronaram. Isso deveria ter sido uma lição para eles. Não ser tão falsos. Claro, não haverá uma próxima vez. Atualização 4. Sempre acreditei que tudo acontece por uma razão, não importa o quão complicado seja. O que aconteceu recentemente é uma grande prova disso. Não sei em qual poder superior vocês acreditam, mas eu sei que a justiça sempre chega. Meu pai recebeu 3 anos de prisão por violência doméstica, simples assim. Minha mãe apresentou provas de que ele costumava abusar emocionalmente dela, o que agravou a severidade do caso. Além disso, recentemente houve um aumento de crimes contra mulheres na nossa área, o que complicou ainda mais a situação dele. Nos meses em que ele esteve ausente, as coisas têm sido terríveis para minha mãe e minha irmã. Sally procurou seu pai biológico até ficar louca. E mais tarde ela descobriu que ele havia falecido há alguns anos. Ela caiu em uma profunda tristeza depois disso e decidiu que não queria mais se casar. Não sei como ela está ultimamente porque a bloqueamos. Minha mãe tentou me enviar uma mensagem há alguns dias me culpando por tudo o que aconteceu. Ela me disse que Sally não queria saber nada dela e a havia cortado completamente. Sem seu marido, minha mãe agora está sofrendo financeiramente. Eu não entendia como isso era possível. Eles não tinham economias? Passei por um inferno durante mais de 5 anos por causa da mentira dela. Ela preferiu me ver na rua a se arriscar a
para que eu contasse a verdade. Se eu tivesse tido a oportunidade, a teria desmascarado antes. Não sinto nenhuma lealdade a ela, já que ela me tratou como lixo quando eu era criança. Se você é pai de uma criança problemática, tente entendê-la em vez de crucificá-la. Não estou dizendo que você deva permitir um mau comportamento, deve haver disciplina, mas pelo menos trate-os como seres humanos. A crueldade só gera ódio. Agora mesmo, odeio minha mãe, e se ela precisasse de mim eu não iria. Eu a perdoei, mas não vou esquecer. Em uma nota mais alegre, minha vida segue em frente. Minha esposa deu à luz uma linda menina há alguns dias e é isso que eu queria compartilhar. Suponho que me deixei levar reclamando da minha inútil família. Bem, chega disso, agora vou apenas me concentrar na minha linda família. Lucy me fez o homem mais feliz do mundo ao me dar uma filha. Vou me certificar de que meus filhos tenham uma criação muito melhor do que a que eu tive. Nunca os abandonarei, não importa como eles sejam, e nunca favorecerei um ao outro. Estou quebrando essas maldições geracionais e tudo isso graças à mulher com quem me casei. Sei que não falei muito sobre Lucy, mas ela me inspira todos os dias. Ela me deu a motivação que eu precisava para deixar o passado para trás e me tornar o homem que ela merece. Passarei toda a minha vida garantindo que ela seja feliz e não me importo com o que os outros pensam. Ela é minha felicidade. Lucy será uma mãe maravilhosa, não importa quantos filhos tenhamos. Ainda temos 2 quartos livres, então quem sabe o que pode acontecer no futuro. Tenho que ir, o bebê está chorando. Até mais. Atualização 5. Vou fazer uma breve introdução. Já passou muito tempo entre as atualizações e quero contar a vocês sobre minha família antes de ir para o problema atual. Com minha irmã e minha mãe, não tive contato em todo esse tempo, exceto pelo que contarei no final. Vocês já sabem que nunca fui a pessoa favorita da minha mãe, já que ela me acusou de roubar para encobrir suas mentiras. Mas agora que revelei a verdade, acho que sou ainda menos, se isso for possível. O que sei é que ela se mudou para outro estado e isso foi tudo com ela. Sei que ela ainda tem sequelas do que aconteceu com meu pai, mas não pude constatar isso por mim mesmo, nem acho que algum dia eu farei. Já falarei sobre isso mais adiante. Com minha irmã, mais do mesmo. Não tive contato e não fui convidado para o casamento dela, mas não é o mesmo casamento que planejavam celebrar na minha casa, nem com o mesmo noivo. Com aquela pessoa ela terminou pouco tempo depois de tudo o que aconteceu, especialmente porque ficou muito deprimida e decidiu cancelar o casamento completamente. Ultimamente ela conseguiu ajuda e encontrou alguém novo. E quanto ao meu pai, que é o motivo desta atualização, ele já terminou sua condenação, e quando fez não demorou muito para me contatar. Claro, eu estava bastante relutante em falar com ele, mas agora me sinto feliz de certa forma por tê-lo feito. Para não aborrecê-los com os detalhes, já que sei que não gostam de atualizações longas, ele me disse que todo esse tempo preso o ajudou a refletir, que no início ele estava com raiva de mim porque pensava que tudo era culpa minha. Mas depois percebeu que na verdade eu o ajudei a descobrir a verdade. Ele também reconheceu que foi culpa dele ter tomado mais decisões, como o que fez com minha mãe, e que o castigo foi bem merecido. Mas conversando com conselheiros e outras pessoas na prisão, ele chegou à conclusão de que eu também poderia não ser seu filho. Então ele estava lá não só para me pedir desculpas, mas também para me propor fazer um teste de DNA. Não vou negar que também tive minhas dúvidas por um tempo, mas também não queria contatar meu pai nem fazer todo o processo para que o teste fosse realizado enquanto ele ainda cumpria sua pena. Mas graças ao meu pai ter entrado em contato, achei que era o melhor momento para fazer isso. Não que isso fosse mudar muito em nosso relacionamento, mas pelo menos eu queria ter certeza de que meus filhos soubessem quem era seu avô, especialmente se houvesse algum problema de doença hereditária do qual deveríamos estar cientes. Então, fizemos o teste e descobrimos que não sou filho dele. Depois disso, quem eu acreditava ser meu pai me disse que da mesma forma poderíamos manter um relacionamento. Mas eu respondi que esta era a oportunidade perfeita para nos afastarmos completamente agora que nem havia um vínculo sanguíneo entre nós. Sei que isso atingiu muito, já que este homem não para de receber notícias negativas, mas eu não tinha mais nada a dizer a ele. Minha próxima parada foi minha irmã, com quem entrei em contato para realizar um teste de DNA entre irmãos. Eu não sabia que isso era possível, mas quando investiguei descobri que eles podem te dizer se você é irmão inteiro da outra pessoa ou se é meio irmão. E os resultados mostraram o segundo. Então, por eliminação, compartilhamos a mesma mãe, mas não o mesmo pai. Isso teria ajudado muito, já que teria resolvido o mistério e evitado que eu contatasse minha mãe. O que eu fiz, mas não consegui obter resposta dela. Ela ainda está muito brava comigo e se recusou a me dizer quem era meu pai. Ela também me disse para não ligar mais para ela, o que está bom para mim. Neste momento estou em um beco sem saída. Não posso obrigá-la a me dizer e até penso que nem ela sabe quem ele é. Neste ponto só me resta contratar um investigador particular, o que acho que não ajudaria muito, ou deixar o assunto para lá. Uma parte de mim quer deixar tudo para trás e outra quer continuar procurando. Conversei com minha esposa e ela me disse que se eu não quiser não preciso procurar, e acho que é isso que farei. Talvez em alguns anos eu mude de ideia e conte a vocês, e se isso acontecer teremos outra atualização, mas por enquanto quero simplesmente deixar tudo para trás e esquecer o assunto. Atualização 6. Graças ao comentário de um usuário do Reddit que me contou algo que eu desconhecia completamente, pude fazer um teste com Ancestry DNA, o que me levou a descobrir quem era meu pai biológico, o que não mudou muito porque esse homem também faleceu. Investiguei um pouco sobre ele e não há nada com que me preocupar em termos de doenças, então pelo menos algo positivo saiu de tudo isso. Só queria contar isso a vocês, embora não seja muita coisa para contar.